Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu sou o professor Ubirajara e estou hoje aqui para trazer um tema interessante para vocês. Vamos falar do uso de álcool e drogas na direção de veículo automotor. Qual é a previsão legal e quais são as consequências que você vai encontrar dentro da legislação brasileira. Fica por aí porque eu já volto com a nossa aula. Esse é um tema polêmico, mas um tema de extrema relevância. Nós vamos falar aqui de álcool e drogas na direção de veículo automotor. Qual é a previsão legal que nós temos para isso? Então a base legal ela está dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Então nós temos a Lei 9.503 de 1997. E o Código de Trânsito Brasileiro ele vai trazer duas partes. Uma parte administrativa, que tem a ver com multa, tem a ver com suspensão da CNH, e vai trazer também uma parte criminal, uma parte penal. Por isso que o nosso Código de Trânsito ele é conhecido como um microsistema legislativo, porque tem tanto a parte administrativa quanto a parte criminal. Vamos então observar inicialmente o que nós temos de previsão administrativa. Qual é a penalidade para você que conduz veículos sob efeito de álcool ou drogas? Artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Está aqui na tela para você. Dirigir sob a influência de álcool, primeira coisa que já aparece, álcool, ou de qualquer outra substância psicoativa. Primeiro ponto que o aluno tem que saber. O artigo 165, ele serve tanto para álcool quanto para drogas. É muito comum o pessoal imaginar que é só embriaguez por álcool. Não, drogas também. Quando você observa que está escrito substâncias psicoativas, você entende que aqui nós temos as drogas, maconha, cocaína, êxtase, crack e outras. Também o álcool. Então, as duas, nós temos a previsão legal no mesmo artigo. Outra observação, você está aqui verificando que não existe índice. Aonde está escrito aqui qual é o índice para álcool ou drogas? Não tem nada. Por isso que nós temos um nome para o artigo 165. E o nome é Lei Seca. Você já ouviu falar isso, eu tenho certeza. Ah, professor, então lei seca é porque é seco, é porque é zero. Exatamente isso. O índice é zero. Pessoal, eu já passei fiscalizando, já passei trabalhando e estudando várias fases do artigo 165. Nós já tivemos índices aqui no artigo 165. Existia um índice mínimo de alcoolemia. Hoje não existe mais. Então a lei seca se deve também ao artigo 165 não ter índice nenhum. Então a lei é seca porque é zero. O índice para álcool no artigo 165 é zero. Qual é a consequência? Você vai ter uma infração gravíssima e uma multa de 10 vezes. Professor, quanto fica este valor em reais? Vamos colocar aqui, em reais. Vai dar R$ 2.934,70. É o valor da infração gravíssima multiplicado por 10. Então, R$ 2.934,70 é o valor da multa que você vai pagar se for flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas. Eu não vou ter tempo aqui nessa aula hoje para trazer os aspectos jurídicos que são muitas vezes levantados aqui, como por exemplo a palavra influência. Essa palavra influência ela tem vários significados. Não é o nosso objetivo nessa videoaula. Para o futuro, eu já estou pensando em gravar uma outra aula a respeito da parte polêmica. O que seria a influência de álcool? Hoje nós vamos ver a parte seca, que diz o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou drogas é multa, é de 10 vezes. E você vai ter também a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.
Importante também que o aluno observe que essa suspensão ela é uma exceção dentro do código, porque ela já vem com um prazo pré-definido de 12 meses. Também o recolhimento da carteira e retenção do veículo, ok? Se o indivíduo for flagrado 2 vezes no período de 1 ano, ele vai ser considerado reincidente e o valor da multa vai dobrar. Então aqui você vai ter um valor no parágrafo único de R$ 5.869,40. Pesado, né, pessoal? Eu considero pesado. Alguns vão discordar. Não, professor, deveria ser até mais. Tranquilo, é a opinião de cada um. Mas que não é um valor barato, não é. Então, o artigo 165 você tem aqui na tela agora. É a lei seca. Tivemos uma alteração legislativa em 2017, pessoal, tá? Que foi a inclusão do artigo 165A. Esse artigo 165A, ele diz: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou qualquer outro procedimento. Esse 165A ele também tem suspeita de inconstitucionalidade. Esse assunto ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje ele está em pleno vigor. Então o que é o 165A? É a recusa. A pessoa que diz, eu não vou realizar o teste. Qual é a consequência legal? Aquele que não realiza o teste, ele tem a mesma consequência do artigo 65. Então é semelhante e é o mesmo que ele tivesse realizado algum exame e dado positivo esse exame. Então você observa que a infração é gravíssima, a multa é de 10 vezes, a suspensão do direito de dirigir é por 12 meses, tem recolhimento da CNH, tem retenção do veículo e tem a aplicação em dobro, se for identificado 2 recusas no período de 1 ano. Ok? No período de 12 meses, 2 recusas, você vai ter essa infração em dobro, é o mesmo valor que está aqui acima, R$ 5.869,40. Ok, pessoal? Importantíssimo entender o 165 e o 165A. Você observa o seguinte, 165 é a lei seca, não tem índice. Dirigiu sob a influência. Se for identificado que a pessoa está sob influência, ele vai ser multado, vai ser notificado no artigo 165. Se ele recusar os exames, tanto para álcool quanto para drogas, ele também será notificado, também está passível das penalidades de multa de 10 vezes, suspensão da CNH, recolhimento da CNH, retenção do veículo. É igual. Então a penalidade do 165 e o 165A são idênticas. Tem mais um ponto importante, que é o artigo 277. O 277, pessoal, é o artigo que dá a base para você utilizar a recusa. O artigo 277 ele diz que todo condutor que for envolvido em acidente de trânsito ou que for fiscalizado, ele poderá, olha só, não é deverá, ele poderá ser submetido aos testes para identificar se está embriagado ou se está usando drogas. 277 é isso. Tá ok? O 277 tem parágrafos. O parágrafo 2º basicamente quer dizer que você pode, para comprovar que a pessoa está sem condições de dirigir por álcool ou drogas, utilizar outras provas, como imagens, vídeos, testemunhas, para identificar que a pessoa está sem condições de dirigir. E o parágrafo 3º, olha que importante, ele diz que se a pessoa recusar esses exames clínicos, físicos, médicos, ela será notificada pelo artigo 165A. Então, o 277, basicamente, ele diz que as pessoas envolvidas em acidentes ou fiscalizadas serão submetidas a testes. Se a pessoa submetida a um teste não desejar, ela está dentro do direito dela de não produzir provas contra si mesma. É um princípio constitucional. O que nós vamos ter? A aplicação do 165A.
Esse também está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Não temos ainda uma solução, uma decisão, e algumas entidades já entraram por suspeita de inconstitucionalidade. Isso hoje no Brasil está em pleno vigor. Então nós temos o artigo 165, Lei Seca 165A, recusa, e 277 como a parte administrativa. Agora vamos falar da parte criminal. A parte criminal você vai encontrar no artigo 306. O 306, ele diz, conduzir veículo automotor. Observe que para você cometer o 306, você deve estar conduzindo um veículo automotor. Capacidade psicomotora alterada por álcool ou drogas. Da mesma forma que nós identificamos no 165 álcool e drogas, o 306 é idêntico. Ele serve tanto para álcool quanto para drogas. Só que lá na infração administrativa, eu falei para você que a lei é seca. Para a infração administrativa, lei seca. Para crime, não. Para crime, você tem índices mínimos para atingir. E existe, lógico, que um motivo para isso. Você não pode tratar a parte administrativa da mesma forma que a parte criminal. Porque a parte criminal, ela dá cadeia. O indivíduo pode ser preso em flagrante delito. Vai responder um processo penal. Então é muito mais grave que uma multa de trânsito. Nós temos que tratar o crime de forma diferente. E é isso que efetivamente o Código fez. Parágrafo 1º, ele traz as concentrações. Você vai ter 6 decigramas de álcool por litro de sangue e você tem 0,3 miligramas de álcool de ar alveolar. Então eu tenho que atingir um índice mínimo para conseguir ser preso, né? Então para você ser enquadrado no 306, você tem que ter no mínimo 6 decigramas, se for um exame de sangue, e 0,3 miligramas de ar, se for o teste do etilômetro. Veja bem que eu estou falando etilômetro. Não estou falando em bafômetro. Bafômetro é um termo antigo, não se usa mais. Tá? O bafômetro, ele pegava o bafo. Ele pegava o que tinha dentro da mucosa nasal da pessoa. Hoje, o etilômetro, ele trabalha com ar alveolar. É o ar que sai do pulmão, da metabolização do álcool. Então é bem diferente uma coisa da outra. Você que é nosso aluno aqui, você não vai falar em bafômetro, você vai falar em etilômetro. Então tem duas formas basicamente de você cometer um crime de trânsito de embriaguez ao volante, uso de drogas ao volante. Primeiro você tem um índice. E o inciso 1, ele traz um índice para o álcool, galera. Interessante, né? Que é álcool no sangue e é álcool no ar. Vou marcar aqui para você, ó. Álcool, álcool. Muito bem, professor. E para as drogas? É uma pergunta que sempre fazem nessa aula. Para droga, você não tem índice, pessoal. Você não tem o equipamento para ferir. Ah, usou 3 cigarros de maconha, usou tantos papelotes de cocaína. Não existe um equipamento. Então, você vai utilizar o inciso número 2. O inciso número 2, ele fala nos sinais. Se você tiver a questão das drogas, a única maneira de enquadrar o indivíduo no 306 é através dos sinais indicando que ele está com a capacidade psicomotora alterada. Professor, o inciso 2 é só para drogas? Não. Digamos que o indivíduo está com sinais de embriaguez, sinais fortes de embriaguez, como fala desconexa, hálito etílico, ele está cambaleante, vestes descompostas, está, né, com uma situação totalmente alterada e ele recusa os testes. Ele também pode ser preso por embriaguez ao volante com base no artigo 306, inciso 2. Você vai comprovar a embriaguez pelos sinais. Então você comprova por sinais, galera. Então não há uma necessidade de fazer um teste sempre, inclusive na embriaguez. Ok? Esse é o nosso artigo 306. Você em casa faz a leitura completa do que aqui eu estou trabalhando. A única e última coisa a ser comentada é que esses equipamentos devem ser homologados
testados, né? Ele é homologado e testado pelo Inmetro, tem que ser um equipamento confiável, até porque o indivíduo vai soprar, o indivíduo vai fazer o teste e ele vai ser preso. Então tem que ser algo confiável, ok? 306 para você aqui na tela, a parte criminal. Do 306, eu vou extrair essa outra tela que inclusive já tinha aparecido para você antes, né? Tá aqui, ó. No artigo 306 temos duas medidas. Você tem 0,30 miligramas por litro se for ar e você tem 6 decigramas se for sangue. Legal, né, pessoal? Então isso tem que sair daqui da nossa aula na tua cabeça. Para você comprovar embriaguez ao volante, você tem 0,30 e você tem 6 decigramas. 0,30 se for ar, 6 se for sangue. Lembrando que a medida acima é para o álcool. Professor, e para as drogas? Não existe uma medida para a substância psicoativa. Como então você vai enquadrar o cara no 306? Através dos sinais. Ele vai fazer um exame e vai comprovar que efetivamente ele está sob efeito de drogas e vai ser preso em flagrante delito pelo 306. Tá? Este exame não necessariamente precisa ser feito por um médico. Policial, agente treinado, capacitado para realizar este exame, existe hoje homologado, né, e já o CONTRAN ele tem um auto de constatação, que é uma folha onde você vai ter vários, né, itens que você vai avaliar na pessoa. Isso um agente de trânsito, um policial, ele pode ele mesmo lavrar esse auto de constatação de embriaguez e substâncias psicoativas, e aquilo serve como prova, tá? Além de outras provas em direito admitidas. Ok, galera? Então você tem aqui o 306. A nossa próxima tela, ela traz uma informação mega importante. Estamos falando em teste. Veja bem, o teste é feito por um equipamento. Os equipamentos, eles apresentam erro, pessoal. Então sempre vai ser considerado pela resolução 432 do CONTRAN uma margem de erro de 0,04. Veja bem, eu não estou aqui falando em tolerância. Não é tolerância, é margem de erro. O equipamento ele pode marcar um pouco a mais ou um pouco a menos. Pode marcar menos também. Só que a legislação ela não permite que você considere a menos. Então nós sempre vamos considerar a favor do cidadão. Sempre vamos considerar que o aparelho está sempre marcando a mais. Quanto que ele está marcando a mais? 0,04. Tá? Pode ser que na situação prática ele não esteja marcando a mais. Pode ser que na situação prática ele esteja marcando a menos. Só que para efeito legal, para não prejudicar nunca a pessoa, nós vamos considerar sempre mais 0,04. Ok? Então a Lei 9.503, ela não prevê essa margem de erro. Você vai encontrar essa margem de erro em uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ok? Então quando você faz o teste do etilômetro, o antigo, popular conhecido bafômetro, nós vamos falar em etilômetro, você fez o teste e marcou 0,04. A marcação do etilômetro deu 0,04. Aí você vai pensar, professor, a lei é seca, concordo com você, é zero índice, deu 0,04. Só que nós vamos considerar a margem de erro sempre. Então eu vou diminuir da margem de erro, 0,04 menos, vai dar quanto? 0. Então hoje, na prática, você tem uma margenzinha, que é de 0,04, tá ok? Então, a partir de 0,05, você já tem a infração de trânsito. Vamos lá? Olha o exemplo. Resultado do teste, 0,05. O indivíduo soprou o etilômetro. A marcação no visor deu 0,05. Eu vou diminuir da margem de erro, 0,04, que eu considero que deu a mais, e o resultado vai ser 0,01. Já passível de notificação, e a pessoa cometeu pelo menos a infração de trânsito do artigo 165. Ok, galera? Estamos indo, hein? E olha que a nossa aula está sendo passo a passo. Aqui eu fiz uma tabela que resume toda essa situação
que nós acabamos de falar, pessoal. Essa tabelinha é um presente para você que está em casa, é uma tabelinha de ouro. Olha só que interessante que nós aqui vamos trabalhar. Eu coloquei o teste do etilômetro, opa, acabei pulando mais uma vez. Eu coloquei o teste do etilômetro desse lado e o exame de sangue mais abaixo. Então, digamos que o teste do etilômetro deu igual ou menor que 0,04. Igual ou menor. Deu 0,04, eu vou diminuir de 0,04, vai dar 0. Se deu 0,01, 0,02, 0,03, até 0,04 é atípico, não é nada. Boa viagem, segue a tua caminhada. É isso que acontece. Boa viagem para quem deu 0,04. Agora, se deu igual ou maior que 0,05, até, pessoal, né? É menor que 0,34. Olha só a palavra aqui, ó, menor. Vou fazer a conta aqui nesse cantinho. Deu 0,33 miligramas por litro. Porque aqui diz menor que 0,34, tem que dar 0,33 no máximo, né? Eu vou diminuir da margem de erro 0,04 e vai dar 0,29, que é o máximo permitido no etilômetro, descontando a margem de erro, é lógico, para a pessoa não ser presa. Eu acabei de mostrar para você o 306, que tem duas medidas, 0,3 e 6 decigramas. Então aqui você não tem 0,3, você tem 0,29, meu querido. Se tem 0,29, você não tem o crime, mas você tem a infração de trânsito, porque a lei é seca. Então, se o índice está entre 0,05 e menor que 0,34, apenas a infração do artigo 165. Agora que vem o crime. O crime do 306, ele vai ser verificado quando você tem um índice igual ou maior que 0,34, galera. Vamos colocar de novo aqui o cálculo para você. Se eu tenho 0,34, olha que interessante, menos 0,04, que é a margem de erro, eu vou ter 0,30 como resultado. E esse 0,30 já enseja a prisão da pessoa. Então eu tenho, nesse caso, crime do artigo 306 e também vou ter a infração do artigo 165. Por que que tem a infração também? Porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele permite essa dupla punição, tanto administrativa, multa, e também criminal, prisão. Então é possível a parte administrativa e a parte criminal. Teste do etilômetro foi. Vamos falar agora do exame de sangue. O exame de sangue deu igual a 0, atípico, é lógico. O exame de sangue deu menor que 6 decigramas, somente infração do artigo 165. Por quê? Porque você tem aqui um índice já de álcool no sangue, você não tem 0. O teste de sangue deu igual ou maior que 6 decigramas. Você tem a infração e você vai ter também o crime do artigo 306. Então, agora você tem aqui os índices de sangue. Professor, o índice de sangue tem margem de tolerância? Não, não existe margem de tolerância, margem de erro, essa é a palavra correta, não tenho margem de erro para teste de sangue. Eu tenho margem de erro apenas o teste do etilômetro. E cheguei na recusa. A recusa, ela pode ser sem sinais ou com sinais. Se a recusa é sem sinais, a pessoa não apresenta fala desconexa, hálito etílico, nada. Ela não apresenta nenhuma alteração psicomotora e ela recusa o teste. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser penalizada no artigo 165A, que nós vimos lá no início da aula, é a conhecida simples recusa. Está escrito ali, ó, simples recusa. Agora, se você tem uma recusa, a pessoa não quer, ela está com visíveis sinais e não quer soprar o etilômetro. Não quer fazer nenhum tipo de exame clínico, físico, coisa nenhuma. Se ela recusar e tiver sinais, é o artigo 306, parágrafo 1º, 2. É aquele que eu mostrei, o inciso 2 antes, que são os sinais. Existe hoje já
Isso disciplinado pelo CONTRAN, chamado autodeconstatação de substâncias psicoativas e álcool também. Então é álcool e drogas em um único formulário, onde você tem a possibilidade de efetuar a prisão e também de multar a pessoa. Então eu tenho aqui, ó, a infração do artigo 165, infração de trânsito, e também o crime. Então é recusa com prisão, galera. Recusa com prisão, desde que ele tenha sinais. Veja bem, se não tiver sinais, não dá para efetuar a prisão, apenas a notificação pela recusa. Tá? Então aqui você tem recusa e produção de outras provas em direito admitidas. Vou ter a cabeça um pouquinho para o lado para você ler o que está ali. Tá ok, pessoal? Essa tabelinha ela é mega importante e ela serve muito aqui para o nosso estudo. Vamos em frente. A próxima tabela ela vem para exemplificar, trazer exemplos práticos do que eu falei até agora. Muito bem, professor. Você falou em 0,10, falou em 6 decigramas, falou um monte de coisa. Mas eu quero saber na prática, quanto equivale uma bebida ao teste do etilômetro ou exame de sangue? Vamos lá. Você tem, pessoal, uma dose padrão de álcool que é da Organização Mundial da Saúde. Então a OMS, ela estabeleceu dose padrão. Quanto equivale uma dose de álcool? Veja bem, eu estou falando em álcool, não estou falando em drogas. Você tem 330 ml de cerveja. Equivale a mais ou menos uma latinha de cerveja, mas é a lata aquela normal, tá? Não é o mega latão e não é cerveja artesanal. É a cervejinha essa comum que existe. Você tem 100 ml de vinho. Não é o vinho do Porto, mega forte. É esse vinho normal também que nós temos. E você tem 30 ml de destilado. Média. Veja bem, o que eu vou falar a partir de agora é uma média. Você não pode levar como um número absoluto, até porque as bebidas irão variar o teor alcoólico. Média 12 gramas. Média 12 gramas de álcool. Média 12 gramas de álcool puro você vai ter. Tá ok? Professor, então, numa taça de cerveja tem 12 gramas? Num cálice de vinho tem 12 gramas? 30 ml, 12? Sim. Eu não estou falando em absinto, estou falando num uísque normal. Tá ok? O resto que tem dentro da bebida são outros produtos, que não só o álcool, tá? O álcool é a menor porção que você vai encontrar dentro da bebida. Ok, meus queridos? Então nós temos já uma dose de álcool aqui para você detalhado. Muito bem, vamos em frente. Olha que interessante. Essa dose de álcool, esse 330 ml de cerveja, 100 ml de vinho, 30 ml de destilado. Quanto equivale se eu tomar isso? Quanto que vai ser o resultado no etilômetro e no exame de sangue, galera? Qual vai ser o resultado? O que você acha? Qual vai ser o resultado? E aqui embaixo você tem uma dose. Uma dose, você pega ali, né? Uma dose tem 12 gramas de álcool, uma lata de cerveja, uma taça de vinho 100 ml, uma dose de destilado vai dar 0,10. Essa é a medida de ar alveolar. E no sangue vai dar 2 decigramas. Então agora você já pode começar a pensar na matemática. Professor, uma dose 0,10. Você falou que para ser preso precisa 0,30. O artigo 306, ele traz uma medida de 0,30, 0,3. Muito bem, para eu chegar em 0,3, eu preciso tomar 3 doses. Então, tomando 3 latas, dá 0,3. É mais ou menos por aí o caminho, é o raciocínio que eu quero começar a trabalhar com vocês. Mais um ponto importante aqui, ó. Quanto, em média, o organismo humano metaboliza do álcool por hora? Porque você começa a tomar cerveja, o teu corpinho começa a trabalhar, você, né? O álcool entra na boca, vai para o estômago começa a metabolizar. Quanto tempo demora para metabolizar uma dose? Quanto, em média, o organismo humano metaboliza do álcool por hora? Então, nós vamos ter, pessoal, 1 hora, olha que importante, 1 hora, passada 1 hora, igual 1 dose. Então, 12 gramas de álcool, 1 lata de cerveja, 100 ml de vinho, 30 de destilado em 1 hora.
Veja bem o que eu vou falar agora. Isso é um cálculo aproximado, tá? É um cálculo científico, né? Foram feitas pesquisas em torno disso já. Não é da minha cabeça que eu estou tirando isso, tá? Eu participei em Porto Alegre um tempo atrás, lá na Universidade Federal, de uma pesquisa de álcool e drogas. E, inclusive, tem artigos científicos escritos a respeito desse assunto. A metabolização, 1 hora, 1 dose de álcool. Esse número não é absoluto, é claro que não, nós estamos falando em ser humano. Vai variar homem para mulher, vai variar o quanto você bebeu na sua vida, vai variar se você bebe com frequência ou não, vai variar uma série de itens, gordura no corpo, quanto você tem de gordura, o quanto de atividade física você já fez ou faz, isso tudo auxilia na metabolização. Você vai ter pessoas que vão metabolizar mais, você vai ter pessoas que vão metabolizar menos de 1 dose, e você tem pessoas que vão metabolizar exatamente 1 dose. Mas é um cálculo muito preciso, tá ok, pessoal? Então agora vem uma perguntinha para vocês. Quantas doses em 1 hora eu preciso tomar para ser preso pelo artigo 306? Eu faço essa pergunta para você que está em casa e quero ver a resposta da galera agora. Quanto você tem que tomar, afinal de contas? Quantas doses para ser preso? Ah, professor, então tá. O índice do etilômetro é de 0,30. Descontando a margem de erro, 0,30 miligramas por litro. Eu preciso atingir 0,30, descontando a margem de erro. Então, na verdade, tem que dar 0,34, como nós vimos lá naquela tabelinha anterior. Se eu tenho 0,10 para cada dose, então digamos que eu tome 3 doses, 3 latas de cerveja, 3 cálices de vinho, 3 doses de destilado. 3 doses vai dar quanto? 0,30. Mas o detalhe aqui é o seguinte, se eu tomar 3 doses em 1 hora, em 1 hora eu vou metabolizar 1 dose. Então eu tenho que diminuir 0,10, que é aquilo que o meu organismo já eliminou em 1 hora. Já viu quando você toma cerveja, você vai no banheiro com frequência? Ali você está começando a eliminação. Um pouco sai na urina, um pouco vai sair no ar, no qual você vai fazer o teste de etilômetro. O teu organismo ele vai trabalhar para metabolizar aquele álcool. Então você tem 0,30 menos 0,10, vai dar quanto? 0,20. Com 0,20, descontando a margem de erro, isso é importante sempre que se diga, você ainda não vai preso, porque eu preciso de 0,30. Então, na verdade, pessoal, tem que tomar mais de 3 doses. Se você tomar 4 doses, sempre pensando em 1 hora, 4 doses em 1 hora, você vai ter 0,40. Você vai tirar 0,10. 0,10, que é aquilo que você já metabolizou. Qual vai ser o nosso resultado? 0,30. Então, se você tiver essa curiosidade um dia na sua vida, tá ali, ó, 0,30. Você pode tomar 4 doses, esperar passar 1 horinha e vai num posto de polícia para fazer o teste. Se você for dirigindo, você vai ser preso em flagrante delito e você vai ter a comprovação aqui da nossa experiência. Tá, pessoal? Tô brincando, pelo amor de Deus, né? Tá gravado isso. Não vá fazer isso. Agora você já sabe quais são as doses. Eu acho mega importante o aluno conhecer isso que eu tô falando aqui. Sabe por quê? Porque se você sair almoçar um dia fora no restaurante, tomar uma cerveja, meio-dia, 2 da tarde, 14 horas, estou dando 2 horas, 1 hora já metaboliza, 2 horas, dá uma margem de, eu vou dar uma segurança a mais. 14 horas eu pego meu carro, vou dirigir e caio em uma blitz, eu posso fazer o teste de etilômetro. Qual vai ser o resultado? 0. Eu tomei 1 lata de cerveja, meio-dia, 14 horas, 2 horas depois já metabolizou tudo. Agora você vai fazer o teste. Te digo uma coisa, se você não conhece isso que eu acabei de falar aqui, o que você vai fazer na blitz? Você não vai fazer o teste. Tu vai dizer, não, vou me recusar, e você vai ter que pagar uma multa de 2.900, você vai ficar 12 meses em CNH, uma série de problemas
que poderia ser evitado se você tivesse o conhecimento disso que eu acabei de falar aqui. Tá ok? Professor, então é assim, tá? É claro que isso não é uma fórmula matemática, tá? E a pergunta que já me fizeram também várias vezes, professor, e depois que eu tomei todas, quanto tempo para voltar a dirigir? A média que se fala, pessoal, que se estuda, é que após entre 8 e 10 horas deve sair tudo do corpo da pessoa. Você parou de beber, passou 8, 10 horas sem tomar nada, você com certeza pode fazer o teste que vai dar 0. É diferente, esse índice pode ser maior, entre 8 e 10 horas é para uma pessoa normal, é diferente se você vai falar de um alcoólatra, de uma pessoa que bebe frequentemente, daí a metabolização vai ser muito menor. Tá ok, pessoal? E assim a gente finaliza a nossa aula. Eu trago para você aqui, por fim, uma jurisprudência que diz que se a pessoa se envolver num acidente de trânsito e estiver em estado de embriaguez, presume-se que ela é a culpada do acidente. Isso é uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça de 2019. Olha só, fevereiro de 2019, está no informativo 644. Então eu fecho a minha aula trazendo para você uma jurisprudência. Pessoa envolvida em acidente de trânsito que está embriagada é presumida culpada. Para ela não ser culpada, ela tem que comprovar a ocorrência de alguma excludente. Então é uma espécie de inversão do ônus da prova. Está embriagado em um acidente? Você é o responsável. Para você não ser responsável, você vai ter que comprovar alguma excludente para conseguir ser isento dessa responsabilidade. Ok? Você pode depois anotar essa jurisprudência. Assim, meus queridos, eu fecho mais uma aula. Se você curtiu, você dá um like no nosso vídeo. Se você está acompanhando, você pode também continuar aqui no nosso canal como inscrito. Semanalmente eu vou colocar vídeos novos, sempre com a intenção de ajudar os alunos e de informar aqueles que tiverem a curiosidade de conhecer os temas, tanto do direito constitucional quanto do direito de trânsito. Beijo, um abraço e até a nossa próxima aula!